Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder, pode a todo agora a vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com o seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e dizendo e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isto é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Nós sabemos que ele apareceu a estes dois discípulos após a sua ressurreição, e nós cantamos assim: dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pedirão na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pedirão na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pedirão na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Nós estamos falando de um ato que o evangelista Lucas, Mateus, Marcos, todos eles relataram, que no amanhecer, na madrugada,
do primeiro dia da semana, estando as mulheres, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, indo ao sepulcro para levar-lhes um unguento para lhes ungir, quando chegaram ao sepulcro, na madrugada daquele dia, não acharam mais ali Jesus, apenas o sepulcro aberto e a pedra removida. É bastante interessante lembrar que aquele foi um dia incomum. Não foi um dia comum, como você percebe que este dia, aqueles que entraram no espírito da revelação, no espírito da ressurreição de Cristo, este tem sido um dia diferente de todos os dias que você já viveu aqui na terra. Aquele também foi diferente para os discípulos, e agora aquelas mulheres voltam com aquela mensagem, elas não podiam ser cridas, porque era extremamente maravilhoso, era acima do que se podia pensar. E Pedro vai, outros vão, e até aquele momento ninguém tinha visto o Senhor senão estas mulheres. 2 discípulos tomaram o caminho de volta para casa, tristes e decepcionados. E por certo, conversavam, como disse aqui as Escrituras, iam falando acerca do que havia sucedido. Quem sabe o coração de um dizia, mas eu não sei como é que ele suportou tantas pancadas, tanta zombaria, tanta cusparada. E quem sabe o outro disse, eu até pensei que ele fosse reagir, chamar os anjos, mostrar seu poder, e ele não fez absolutamente nada e não reagiu. E eu sei que eles iam trocando uma conversa acerca dos acontecimentos. E o profeta William Branham disse, quando você está falando acerca de Jesus, ele sempre se aproxima de você. Eu quero até abrir aqui um parêntese para dizer, e quando você está falando sobre futebol, aquele espírito do futebol se aproxima. Quando você está falando apenas sobre dinheiro, esse espírito que está regendo o mundo, que não mede consequências como adquirir dinheiro, ele também se aproxima de você. Quando você fala sobre sexo, aqueles demônios, quando você fala sobre crime, aqueles demônios se aproximam. Quando você fala sobre Covid-19, sabe, e o seu assunto é esta epidemia, você está abrindo as portas da sua casa e da sua vida e convidando estes espíritos para tomarem conta de você. Prestem bem atenção, porque esta é a verdade. Aquilo que nós tememos é aquilo que nos acontece. Nós precisamos guardar esta expressão do profeta. Mas quando você fala sobre Jesus, ele sempre se aproxima de você. O irmão Branham disse, ele se aproximou destes 2 discípulos e eles nem perceberam. Disse, talvez ele estava debaixo de uma árvore, numa sombra, numa curva que a estrada fazia, e eles passaram tão pensativos naqueles fatos, que naquela curva, sabe aquela curva que a vida faz assim, que você está indo numa direção, daqui um pouquinho você é obrigado a mudar, porque a estrada da vida te faz fazer uma curva, e ali, naquela curva, é onde ele espera você para se aproximar de você quando você está falando sobre ele. Obviamente, eles não podiam reconhecê-lo. Por que não podiam? Jesus morreu aos 33 anos de idade. Sua aparência era de um homem de 50 anos de idade, porque ele era um homem de trabalhos e de dores. Ele estava carregando a sobrecarga dos enfermos e dos pecados do mundo sobre si. E você pode ler isto em São João capítulo 8, que os fariseus disseram, tu és um homem
de menos de 50 anos, e você diz que é antes de Abraão, então veja que a aparência dele não era de um jovem, era de alguém que já tinha mais idade do que ele realmente vivia, do que realmente ele tinha. E óbvio que nós sabemos que após a morte e a ressurreição, nenhum de nós voltaremos com um corpo semelhante ao que nós temos. Nós vamos lembrar que a Igreja Católica ensinou que quando uma criança morre, ela vira um anjinho nos céus. Isto não é verdade. O próprio irmão Brana, ele teve visões além do templo, ele não viu nenhuma criança lá. Até a sua filha, que tinha morrido aos 8 meses de idade, ele a encontrou do outro lado como uma jovem formosa, e ele próprio não podia entender quando ela disse bom dia papai, e ele disse, como posso ser seu pai se nós temos a mesma idade? Lá todos seremos jovens, entre 18 e 20 anos, também não haverá velhos. Você se lembra daquela anciã de 90 e tantos anos que ele havia guiado para Cristo, e agora do outro lado era uma jovem de como que 18 anos de idade, e o próprio irmão Brana não a reconheceu. Deixa eu parar aqui um pouquinho para fazer um agradecimento muito especial à mãe do irmão João Paulino, que eu não sei nem qual é o nome. É uma anciã de 93, quase 94 anos também, uma serva, uma filha de Deus, que mesmo com esta idade, hoje queria dedicar um dia de jejum ao Senhor. E ela pediu para sua filha a acordar às 5 da manhã para participar da live. A filha não acordou, acordou 6 horas, mas das 6 da manhã até 1 da tarde, ela estava lá assistindo o nosso culto, a nossa live, que foi transmitida até 1h30 da tarde, e ela goza de uma saúde mental invejável, porque ela é capaz de dizer tudo o que os pregadores comentaram a respeito da ressurreição de Cristo. Deus abençoe a família, irmão João Paulino, irmã Marlene, seus filhos, e a nossa irmã, que também tem participado conosco destes cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, então aquela anciã de 90 e tantos anos era uma jovem, de 18 anos, 20 anos de idade no máximo, do outro lado. Jesus morreu aos 33, aparência de quase 50, e ressuscita num corpo de 18 anos, num corpo celeste, um corpo de 18, 20 anos. Obviamente, os discípulos, todos eles, olharam para ele e não podiam ver, mas não é aquele que andamos com ele. Podia até ter alguma aparência, eu não sei se tinha alguma semelhança na tonalidade da voz, não sei. Sei que a aparência não era mais de um homem de 50 e nem de um homem de 30. Era de um jovem entre 18 e 20 anos de idade. Por isto, eles não podiam reconhecê-lo. E caminharam naquela estrada de Emaús, falando a respeito do ministério de Cristo, e aqueles discípulos demonstravam um momento de intensa decepção e frustração, porque eles disseram, nós esperávamos que ele fosse o que havia de remir a Israel, mas já é hoje o 3º dia. Eles não podiam perseverar naquilo que Jesus houvera dito. Se ele disse que iria ressuscitar ao 3º dia, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei, era para aqueles discípulos estarem atentos, nunca terem deixado Jerusalém, nunca estarem decepcionados e nunca perderem a confiança. Mas aqui estavam
E está representado aqui a figura dos precipitados, daqueles que se adiantam, daqueles que não sabem o que é a palavra ser perseverante, daqueles que não sabem ficar quietos, daqueles que não sabem o que é esperar, daqueles que não sabem, como disse hoje o pastor Kelly, que a palavra ser sóbrio quer dizer ficar quieto, ser calado, esperar, mas daqui um pouco se põe a falar e externam com as suas palavras as suas frustrações e as suas decepções. E eu quero lembrar a você que está participando comigo nesta meditação da noite, que Jesus não é culpado das suas frustrações, nem dos seus fracassos, nem das suas precipitações. Há uma coisa só que eu quero lhe afirmar, é que Jesus é bom. Tão bom que foi encontrar com aqueles discípulos, tão bom que marcou um encontro com você neste culto aqui hoje à noite, para acalmar seus nervos, para chamar sua atenção, para te fazer uma pergunta que ele fez aos discípulos: vocês não conhecem que o Cristo deveria padecer todas estas coisas? E começando por Moisés até os profetas, falou tudo o que estava escrito sobre ele. Será que você não tem lido a sua Bíblia? Será que você não sabe que Deus jamais falhou com a sua palavra? Será que você não aprende a desconfiar e a duvidar das suas próprias dúvidas? E pegar este homem renitente, encrenqueiro, problemático, inconstante, sabe, falador, murmurador, reclamador, e botar para sentar aí no sofá e dizer: fica quieto aí, sujeito, você não vale, você não cumpre a sua palavra, mas Deus nunca falhou e nem vai falhar. Quieta, cala a sua boca. Jesus é maravilhoso. Jesus foi atrás deles e os fez calar, como agora, neste momento, você percebe que não há falhas em Deus. O que havia era um desequilíbrio. Eles não eram sóbrios, eles não podiam vigiar, eles não sabiam o que era esperar, eles não sabem o que é crer, eles não sabem o que é perseverar, eles não sabem o que é naquele momento estar vigilante para qualquer coisa que está por acontecer, mas se põe a falar, e o próprio Jesus os chamou de loucos, nécios e tardos, para compreender, para crer em tudo o que os profetas disseram. Se os crentes que seguem esta mensagem de hoje acreditasse nas palavras de Jesus, dos apóstolos, dos profetas e do mensageiro que Deus enviou para esta geração, para nos falar sobre evidências que estão tomando lugar nos nossos dias e que são profecias, o comportamento dos crentes seria muito diferentes do que estão sendo hoje. Isto é, estamos diante de muitas virgens nércias, muitos loucos, muitos que tardiamente acordarão quando tudo já tiver se cumprido. O irmão Brana chega a dizer que o arrebatamento, Jesus virá, levará a sua igreja, o mundo entra para a tribulação e as pessoas ainda, continuarão com as suas reclamações e continuarão com o seu espírito igrejeiro, sabe? Que Deus odeia este espírito. Eles continuarão indo às suas igrejas e pastores continuarão pregando em seus púlpitos e as pragas já começarão a acontecer na terra. E os crentes perguntarão aos seus líderes: porventura não está escrito na Bíblia que antes que estas coisas acontecessem, Jesus viria? E eles ouvirão por detrás de si uma voz dizendo: já veio e vocês ficaram.
isto é muito tarde. Será muito tarde para dizer eu creio, será muito tarde para botar sua carne assentada no banco e reconhecer que você não é de nada, não sabe nada, não entende nada e só quer dar palpite no que você não sabe e não entende na vida. Nas profecias, quantos crentes palpiteiros que querem dar palpites acerca de fatos que estão nesta Bíblia, que não são fatos históricos, são proféticos. E você quer questionar com profecia? Você não entende que você não entende nada? Eu estou acostumado a ver pessoas que querem discutir com o mensageiro sem ter nada de experiência, zero à esquerda, sem nunca ter feito nada, e ainda se consideram alguma coisa. Procura teu lugar, cala a tua boca, se assente, bota esta carne encrenquenta sua, desobediente, rebelde, cheia de gosto, de vaidade, põe esta coisa para sentar e fecha a sua boca. E assim, Jesus os chamou, Jesus os chamou de atrasados, tardos, os chamou de nécios, os chamou de loucos, e disse: vocês não entendem nada do que os profetas falaram? E então começou a descrever que o Cristo deveria passar por todas estas etapas, e então você vai descobrir que tudo que está profetizado tem que se cumprir. Se está profetizado que Deus mandaria um profeta, Ele mandou. Se está profetizado que este profeta vai converter o coração dos filhos aos pais, Ele vai converter. Se está profetizado que Ele vai preparar um povo para o arrebatamento, Ele irá preparar. Mas se está profetizado que aqueles que não ouvirem a voz deste profeta, ainda que possam ter saído do Egito ao toque da mensagem desse profeta, em outras palavras eu estou falando, ainda que tenham se agrupado em igrejas com o título de mensagem, nós seguimos um profeta, você vai ver que Datã, Coré, Abirão também seguiram. Você vai ver que aqueles que morreram, olha, no deserto também seguiram, mas Deus não se agradou da maioria deles por uma causa, porque eram incrédulos, porque não podiam crer, porque tinham razões, porque tinham opiniões, porque tinham maneiras próprias para fazer as coisas, e nenhum homem tem direito de mudar uma vírgula daquilo que está estabelecido. Nós nunca fomos chamados para arrazoar. Quando o povo pede os espias para ir à terra, havia 11 estágios da jornada que Deus os havia guiado até ali, e eles não estavam seguros que o próximo passo Deus iria guiar. Eu queria parar e dizer: quem foi que te conduziu até hoje? Não foi porventura o Senhor? Por que você tem que duvidar dele no amanhã? Por que você tem que abrir a boca e estar pensando apreensivo no amanhã, quando ele não te pertence? Aprenda a confiar no Senhor, a confiar em sua palavra, ou você vai entrar no grupo daqueles que ele bateu e disse: você não entra no meu descanso. E assim foram os discípulos do caminho de Emaús. A paciência de Deus é extremamente grande, e Ele continua pacientemente explicando, como está explicando para você, tomando um exemplo de alguém que estava falando sobre Ele, fala sobre Deus, vai à igreja, diz que é crente, que é discípulo, mas escuta aqui, você mesmo crê? Você crê mesmo naquilo que você fala, ou você tem cheio de interrogações? Interessante que esses que têm interrogações, pode prestar atenção que eles nunca ficam com as suas interrogações, eles querem passar para frente.
Eles sempre vão procurar alguém para lançar a dúvida que ele tem sobre o outro. Aqui eram dois, não é um sozinho, tem que ser sempre dois. Vamos seguir mais um pouquinho. Você vai ver que quando alguém vier a você te lançar uma dúvida, não tenha dúvida de dizer para ele: para trás de mim, Satanás, você quer me enrolar? Você quer fazer que eu seja crente como você é? Quer me transformar num rebelde, num louco, num negligente, num nécio? Vamos tomar o exemplo dos que creem, dos que podem até não estar entendendo o momento que nós estamos vivendo, mas estão quietos. Você vê, dois se destacam, vão embora para uma Emaús, os outros não entenderam a mensagem da ressurreição, mas ficaram quietos, e talvez você não esteja entendendo que há uma mensagem de ressurreição ecoando hoje. Há uma mensagem de ressurreição ecoando. Talvez você esteja pensando que este é um dia comum. Este é um dia diferente de todos os dias que você já viveu na sua história de vida. Estou falando com crentes, estou falando com incrédulos. E eles caminharam e Jesus pacientemente foi esclarecendo, falando sobre as profecias, sobre os eventos modernos que tinham acontecido em Jerusalém, mas aquilo estava escrito. Está escrito de pestes, está escrito de guerra, está escrito que as nações seriam de alguma maneira ímpias, está escrito que os dias de Sodoma, de Gomorra, dias de Noé, nós estamos vivendo as mesmas escrituras, está escrito. Todas estas coisas têm que acontecer, está escrito que há alguns, preste atenção para você não perder isto, que há alguns que estão preocupados com a sua alma, que entenderam o chamado, que começaram a orar, a jejuar, a buscar o Espírito Santo, a querer direção de Deus, mas há uns que a visão deles é extremamente materialista e procuram servir a Deus apenas por causa de resultados para esta vida. Eu disse anteontem à noite pregando aqui, se você serve a Deus por causa de dinheiro, o diabo vai colocar dinheiro na sua mão para que você deixe de servir a Deus para servir a Satanás. Escute bem, viu? Se você gosta de dinheiro, o Deus Mamon vai comprar você, e compra através de muitas maneiras. Mas vamos mais um pouquinho. Os discípulos receberam instruções, e Jesus, quando já finalizava o dia, chegou com eles na cidadela, na aldeia de Emaús, e disse assim, mais ou menos assim: olha, foi boa a conversa, até logo, espero que vocês tenham crido, que isso tenha ajudado vocês, acalmado vocês, eu espero que estas palavras façam você refletir um pouco, bye bye, até amanhã, um grande shalom. E ele disse, eu vou embora. Aí eles disseram, não senhor, espera um pouquinho, fica conosco, já está tarde, o sol já entrou, olha, vamos comer alguma coisa aqui. E constrangeram, e Jesus estava esperando por aquele momento. Jesus espera que você o convide para entrar em sua casa. Jesus nunca invadiu sua privacidade. Jesus espera que você entenda que o mundo não tem nada, que lá fora são lágrimas e decepções, mas se você parar com ele um pouquinho dentro de casa, será que não foi isto que Deus queria quando parou este mundo para que você estivesse dentro da sua casa? Será que estes dias que nós paramos, nós não demos um avanço na nossa fé? Não chegamos mais perto de Deus, ou você está na mesma condição, louco, nécio e atrasado? Aqueles discípulos entenderam as palavras de Jesus, ainda que os olhos não tinham sido abertos para reconhecê-lo. E talvez você esteja olhando aqui um homem
que você conhece, que se chama César, mas atrás deste homem existe um ofício, atrás deste homem está Jesus Cristo, atrás deste homem tem alguém muito especial cuidando da sua alma. Este não sou eu, este é o Senhor Jesus. Esta é a palavra que passa pela minha boca para tocar no seu coração, que estremece a sua alma, que faz arder o seu coração, que te chama a atenção de alguma maneira e diz: o que é que está acontecendo que eu não estou entendendo? Até o momento eles não entendiam, apenas tinha alguma coisa que mexia dentro deles. Na expressão deles daqui um pouquinho, é que ardia o coração quando Jesus começava a falar. E tem muita gente que para e diz: mas há alguma coisa que mexe na minha alma, que me chama a atenção, eu estou com vontade de entender, de compreender, sabe, de chegar a este nível de entendimento, sabe, para ter esta conduta, esta visão, este equilíbrio, esta vida. Convide Jesus para ficar com Ele dentro da sua casa e deixe o mundo do lado de fora. Tranque as portas da sua casa e ponha alimento na mesa. Você sabe que cachorro preto come coisas que são carnais. Você sabe que a carne se alimenta das coisas que são carnais, mas os espirituais se alimentam de coisas espirituais. Convide Jesus para uma intimidade dentro da sua casa, convide Ele para comer com Ele. Ele disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, quero fazer uma refeição com você. Sabe o que aconteceu? Quando eles estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. As palavras eram as mesmas. Eles olharam a maneira como Ele levantava o pão. 2 dias antes, 3 dias antes, quando Ele tomou lá, quando Ele estava tomando o pão para abençoar lá na Páscoa, lá na ceia, na última refeição que eles tiveram juntos, eles olharam, disse: mas olha como Ele faz sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha como Ele trata as coisas. Quando Ele e tomou e o partiu, como Ele está partindo e dando a você aqui nesta noite, seus olhos foram abertos. E quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram e Ele desapareceu. Agora preste bem atenção, preste bem atenção. A estas alturas, você vai entender comigo que o aparecimento de Jesus a estes 2 discípulos na estrada de Emaús era para dar este exemplo que Ele está dando para mim e para você aqui hoje à noite. Mas a razão e o porquê Ele apareceu àqueles 2 discípulos, na verdade, é porque eles estavam desorientados, decepcionados, frustrados e não entendiam nada. E eu vou acrescentar: e eles eram loucos e eram atrasados, e aqueles lerdos que não podem compreender as coisas espirituais. Mas Jesus queria despertá-los. E essa é a razão porque existe este culto aqui hoje à noite, porque Jesus deseja despertar aqueles atrasados, aqueles loucos, aqueles, sabe, que na verdade tudo que são faladores, reclamadores, murmuradores, que não entendem, que são palpiteiros, mas que são discípulos. Sabe o que Ele queria na verdade fazer com este tipo de gente? Orientar a vida, acalmar os nervos, abrir os olhos, revelar-se a eles. O final é este, o final é que aqueles homens mudam de atitude, e o final desta mensagem, a finalidade é que você abandone esta ideia, esta maneira, este conceito
esta loucura, este atraso de vida, você está atrasando as coisas. Muitas pessoas estão simplesmente dando lugar ao diabo. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas coisas já deveriam ter sido resolvidas na sua vida se você não fosse tão louco e tão atrasado. Sabe que há pais atrasando a cura de filhos, sabe que há pais atrasando a salvação de filhos, sabe que há mulheres atrasando a salvação de maridos, sabe que há maridos atrasando a salvação de mulheres, sabe quem está atrasando a vida do Senhor? São os loucos. Eu estou dizendo o que o mensageiro diz. Mas qual é a finalidade? É despertar. Porque Jesus se aproximou deles pela mesma razão que está se aproximando de você neste dia de ressurreição. Não é de história de ressurreição, é de ressurreição. Olha na sua mente, vê se você pode ser honesto com a sua própria consciência. Quando foi que você já viu uma Páscoa desta natureza? Nunca. Eu acho que a Cacau Show, que a Nestlé, que a Garoto venderam bem menos chocolate este ano. Mas eu tenho certeza que para o meu povo, para aqueles a quem congregam comigo, eu falei muito mais, eu insisti muito mais, eu abri a Bíblia, eu orei mais, eu os levei mais perto de Deus, eu discorri todas as Escrituras, porque eu queria que você entendesse o que é que nós estamos vivendo, que esta é uma condição diferente. Quer que eu te diga que é um ano diferente, que a oportunidade é para você. Será que você não vai entender que você tem sido o grande atrapalho? Preste bem atenção no que nós estamos estudando aqui hoje à noite. Há muita coisa, há muitas orações, parece que Deus olha e fala assim: vou responder esta. Não, vou não. Não tem jeito, o camarada não acerta nunca. Não tem jeito, olha lá. Não firma nunca, fala tanto, reclama tanto, tem que ser do jeito dele. Presta atenção na história da sua vida um pouquinho. Não existe falhas em Deus, não, meus irmãos. A ressurreição era profecia, a mensagem é profecia, a vinda do Senhor é profecia, os que vão estar prontos é profecia, os atrasados são profecias também, os loucos também estão na profecia de Mateus 25. Virgens loucas, você pode gritar com elas o tempo todo, elas nunca vão despertar. Mas discípulos que falam de Jesus, que não estão entendendo que a vida está desorganizada. Você está prestando atenção aqui? Que eles estavam deixando Jerusalém? Jesus disse: ficai em Jerusalém. Eles estavam deixando Jerusalém. Mas eu preciso de ir lá em Emaús. Você não pode ter nada que te tire da palavra em hipótese alguma. Eu não quero voltar no Velho Testamento para lembrar para você que Salomão propôs para Simeides: construa uma casa em Jerusalém e não se aparte daqui. E o dia que você sai daqui, você morre. E o dia que você sai da palavra, você morre. Jesus foi atrás destes dois aqui. No dia da ressurreição, está atrás de você também. Você não crê nisto. Eu sei que você não crê nisto. Eu sei que você é um desertor. Eu sei que você é um daqueles palpiteiros. Eu sei que você nunca pode se assentar e ficar quieto. Eu sei que as Escrituras não significa muito para você, significa o seu entendimento a respeito, não as Escrituras em si. É assim mesmo. Tem muita gente que me apelidou de pastor, mas eu nunca fui pastor deles, porque se eu fosse pastor, eles estavam atrás de mim, me seguindo.
seguindo as minhas orientações. Mas me chamam, me apelidaram de pastor. Vamos, é assim, muita gente fala em Jesus, mas Jesus não é o Deus da vida deles. Eles fazem do jeito que querem as coisas. Deixa eu andar um pouquinho aqui mais. Sabe, irmãos, a grande verdade do assunto é que, na verdade, tudo que Jesus queria com esta narrativa de Lucas aqui era dizer a mim e a você uma coisa bem simples que, se você entender, sua vida muda hoje, como mudou a dos discípulos do caminho de Emaús. Sua vida toma outro rumo a partir de agora. Porque quando você reconhece Jesus Cristo, não na história, não na letra, mas Jesus Cristo hoje, ministrando a você, cuidando de você, te ensinando, te orientando, as coisas mudam na sua vida. Mas preste atenção aqui, é que muitas pessoas nunca entenderam isto, não podem ver isto. Eu não quero entrar em determinados assuntos, porque as pessoas não entendem as Escrituras. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, pessoas enviadas para ordenar as coisas, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Deu para quem? Quem é que recebeu? Quem é que quer? Agora, espera aí, tem muitos falsos apóstolos. Você tem que entender. Tem muitos falsos evangelistas. Tem muitos falsos pastores. Qual é o objetivo do pastor? Representar o sumo pastor. Qual é o objetivo do sumo pastor? Apacentar você, sabe o que é? Conduzir você a águas tranquilas, acabar com a sua agitação, tirar você da miséria, te levar a pastos verdejantes, preparar você para passar no meio de qualquer perigo e você estar descansado, porque você sabe que o Senhor não vai lhe deixar faltar nada. Mas não é assim que nós vemos o quadro hoje. Eu não quero entrar nestes pormenores. Deixa eu passar aqui, porque este é o meu objetivo, de seguir a inspiração do meu coração para lhe falar um pouquinho sobre este assunto. Jesus foi atrás destes dois para poder construir um exemplo de vidas transformadas, vidas que estavam desorientadas, vidas que estavam decepcionadas, vidas que estavam conversando sobre Jesus, mas não entendiam nada. Não! Fique com histórias da Bíblia, olhe o que você entende de Jesus. Muita gente virou papagaio, quer falar de Jesus sem nunca saber o que é Jesus, nem o que são as Escrituras, nem o que são as mensagens proféticas. Vamos seguir um pouquinho. O que Jesus queria? Jesus queria ordenar a vida destes homens. E aquelas palavras ordenaram a vida deles. Quando eles lhes revelou quem ele era, então abriram os olhos, Jesus desapareceu e eles agora pegaram o caminho de volta para casa, para Jerusalém. Vê? Eles tinham saído de Jerusalém, isso é figura. Deixar Jerusalém é deixar a palavra, sabe? E mesmo assim Jesus foi atrás deles, como está atrás de muitos que abandonaram a verdadeira palavra por causa das suas interpretações, porque não entende nada e se põe a entender, não compreende nada e se mete a entender, fala sobre Jesus, mas não sabe nada a respeito do que está falando. Prestem atenção. E Jesus vai atrás deles e diz: bem, deixa eu resumir aqui, que a minha hora já está acabando, eu não vou passar.
Deixa eu resumir aqui assim. Vamos deixar os dois discípulos e vamos olhar para nós aqui hoje. Tem alguém que enquanto eu estou falando, sua alma ardeu? Você sabe que é Jesus e não é o César falando com você? Você sabe que Jesus quer organizar sua vida? Quer acalmar seus nervos? Quer botar os seus passos realmente de volta para Jerusalém? Quer fazer de você uma testemunha que Ele é vivo? Quer visitar e entrar na tua casa? Mas você precisa convidá-lo. Quando ele entra, parece que é assim, os nervos vão se juntando, vão caindo no lugar, a mente vai abrindo, sabe? Há uma paz que vai entrando lá dentro do coração, há um fogo e uma alegria que acende dentro de você e diz, realmente Ele é vivo, Ele me conhece, Ele sabe quem sou eu, Ele conhece o meu nome, Ele sabe onde eu moro, o meu endereço, que eu estaria na frente desta live hoje à noite, deste culto hoje à noite, que os bancos estão vazios, mas Ele está falando comigo. Sabe, quando as coisas vão entrando assim, no lugar na sua vida, e daqui um pouquinho você para e fecha os seus olhos, aí na sua casa agora, quem sabe uma lágrima sai e você abre a sua alma e diz, vem Senhor, vem guiar minha vida. Eu sou um homem decepcionado, frustrado, palpiteiro, não entendo nada, não conheço o amanhã, não tenho confiado em Ti, sou apressado, sou inconstante, não posso ficar quieto, eu não sei o que é ser sóbrio, eu sei o que são águas agitadas, minha família, sabe, eu fui criado assim, o mundo é assim, são só agitações. Eu quero esta paz, esta calma, esta segurança. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu não quero atrasar as bênçãos. Eu quero que o Senhor se apresse, se levante do seu trono, entre na minha vida, na minha casa, me ajuda, Senhor. Será que tem alguém que nesta hora entendeu que Jesus fez a mesma coisa? Quando eu disse que eu teria um culto hoje à noite, os rapazes estavam cansados, tinham chegado 3 e pouco da manhã, 4 horas aqui, 4 e pouco, levantado para vir montar equipamentos. Disse, mas o senhor vai ter um culto à noite? E eu brinquei com eles, vocês não aguentam o ritmo do velho? Mas é assim, você sabe por quê? Porque esse era um momento que ele queria, neste entardecer, neste anoitecer, entrar na sua casa, falar com você, cear com você, conversar com você, organizar sua vida, dar rumo, dar sentido, acalmar você, trazer você de volta para a palavra, para o teu lugar. Entenda, tudo que nós estamos querendo fazer é exatamente isto. O que Jesus deseja é mudar seu conceito. Não era trazer mais problemas e mais escândalo para você, mas era mudar sua maneira de ver, de ser, de pensar e deixar que Ele te conduzisse. Olha, não precisou de Jesus dizer, corra de volta para Jerusalém. Eles próprios tomaram uma decisão. Eu espero que você queira também e entenda que Jesus está esperando a sua decisão, porque você deixará de falar de um Jesus que você não entende o que está falando sobre ele, e falará de um Jesus que cruzou o seu caminho, que apareceu a você e que testificou que ele está vivo, que ele fez o que você não pode fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que veio não para trazer escândalo, mas para abençoar a sua vida. Gostaria
de convidar você que está em casa, que está no espírito do culto. Eu tenho certeza que há pessoas que estão sendo abençoadas hoje à noite, que talvez não entendam nada da vida, que não saibam nada do momento que estão vivendo, mas que sabem que Jesus tem o controle de todas as coisas. E gostaria de, nesta hora, junto comigo, sabe, há tantos hinos que falam o nosso coração, e eu gostaria de cantar mais um hino aqui para nós encerrarmos esta meditação. Não tem músico aqui, não há problema, não é problema. Eu não estou preocupado, não estou aqui para mostrar que eu tenho uma voz, que eu sei cantar, mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de partilhar com você, são estas orações em forma de cântico. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, fraco estou, débil sou, sem vigor, quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Tem alguém que gostaria de levantar sua mão e dizer: toma minha mão e me guia, Senhor. Se no meu jornadear exigir batalhar laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão vem guiar-me, Senhor. São hinos que falam profundamente a minha alma. E eu gostaria de, antes de orar, pedindo para que este Jesus ressuscitado pudesse conduzir sua vida, enviar anjos à tua casa, operar maravilhas, consolar e confortar o seu coração e ajustar a sua vida, quebrasse os laços de Satanás que tentam te amarrar e te prender nas suas próprias dúvidas e incredulidades. Disse o poeta sacro, através de um hino, que ele estava envolvido, e às vezes nós somos envolvidos pela razão, pela lógica, pelos sentimentos, pela nossa própria compreensão, e não queremos nos submeter a Deus, e quando pensamos que não, Satanás nos prendeu. Cantou aquele irmão: envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Diga aí: ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei,
mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Por que você não ora cantando comigo agora? Ó meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Você de pé, com sua mão levantada, com seu coração voltado para Jesus, gostaria de oferecer juntamente com você uma oração, pedindo a Deus que conduzisse a sua vida, que você não fosse o atrapalho, o atraso, o louco, o inconstante, o que não entende, o decepcionado, o desajustado, mas que você fosse a ponte que liga a sua casa a Jesus, aos céus. Os teus amigos possam encontrar em ti a referência, a tua família, de uma vida equilibrada, dirigida, orientada. Quer que eu lhe diga uma coisa, que você não seja mais um igrejeiro, mas realmente um discípulo, um aprendiz, um aluno, um imitador de Cristo aqui na terra. Não deseja você que este Jesus possa transformar você, atrasado, louco, inconstante, num vaso de bênção, em alguém útil, em uma referência? Ou quer você ser a referência de Satanás aqui na terra? A testemunha, o desequilibrado, o desajustado, o que nunca se firma a nada, o inconstante, o palpiteiro. Isto são testemunhas de Satanás. O orgulhoso, o prepotente, o arrogante, o vaidoso. Por que não rendemos nossas vidas ao Senhor nesta hora completamente, neste dia de ressurreição, e vamos dormir nesta noite com o coração fervendo de alegria, porque nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida pessoal, para dirigir nossos negócios, para dirigir nossa natureza, para dirigir as nossas vidas em tudo, para acalmar as tempestades que nós mesmos construímos com as nossas mãos. Porque não fomos sinceros e verdadeiros. É nesta hora que a gente fica parado para ver o tamanho da fragilidade do homem. Não era hora de ninguém estar com vergonha, era hora de alguém estar com a boca aberta, dizendo: tenha misericórdia de mim, dos meus fracassos, das minhas coisas. Eu te chamo para entrar na minha vida, para uma experiência real e verdadeira. Organiza a minha vida, dirige a minha vida, eu confio em ti, eu sei que tu sabes melhor do que eu. Mas há pessoas que são tão atrasadas que nesta hora não têm coragem nem de fazer isto. Eu estou aqui de pé para orar com aqueles que querem orar, com aqueles que querem mudança, com aqueles que querem o Cristo ressuscitado na sua casa, com aqueles que querem experimentar uma vida sobre o poder da ressurreição de Jesus e não do Cristo histórico que ressuscitou. Eu estou aqui chamando você para uma fase de vida diferente. Estou chamando você agora e quero orar com aqueles que verdadeiramente
sabem que sua vida não está bem, não está organizada, mas gostaria de se entregar a Ele. Não importa quem é você, se você é membro, se você é diácono, se você é pastor, seja lá o que você for, se a sua vida não está certa, seja humilde. Se você está no seu quarto, dobre os seus joelhos, põe a tua cara no chão. Reconheça que nós não estamos aqui brincando de igreja. Eu gostaria de pedir por aqueles que realmente desejam isto e pedem isto: Senhor Jesus, ninguém sabe compreender o teu amor. Talvez se fosse eu, deixaria aqueles 2 discípulos seguir o caminho deles, dizendo: eles são rebeldes, desobedientes, não quiseram ficar, tomaram a decisão de ir, mas o Senhor os esperou numa das curvas da vida, e foi nesta curva que o mundo estava esperando ver o coronavírus, que queriam ver a curva achatar. Foi nesta curva que o Senhor também estava para encontrar conosco, que professamos a fé em Ti, para conversar conosco sobre o tempo que nós vivemos, sobre as Escrituras que estão cumprindo, sobre a fragilidade do homem, sobre quão maior é o Senhor que vence a própria morte. Não é esta porcaria deste vírus, mas é a própria morte. Este vírus é apenas um empregadozinho da morte, mas a própria morte foi vencida pelo Senhor. A morte, Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Acabou. O Senhor tomou as chaves da morte e da sepultura. Foi nesta curva que o Senhor parou para falar com mães, com pais, com homens, com mulheres, com pastores, com todos nós, para nos ajustarmos. Foi nesta hora, nesta curva, quando nós estávamos falando sobre o Senhor, que o Senhor apareceu e revelou a nós o momento da nossa vida, o momento da profecia, os eventos modernos que estão dando luz à Tua palavra. E agora eu tenho pessoas que estão comigo nesta oração. Eu não sei quantos, eu não sei aonde, eu não sei como estão, se dentro de casa, se na sala, se no quarto, se na cozinha, se dentro no quintal da casa, eu não sei. Eu sei que tem alguém nesta hora que está querendo o Senhor, e tudo o que eu quero te pedir junto com esta pessoa é: acalme estes nervos, põe a mente destas pessoas no lugar, transforma a vida delas, muda esta maneira de ser, de pensar, de agir, e equilibra, e venha dirigir, e os laços que Satanás armou, e amarrou, e prendeu, e razão, e lógicas, e tristezas, e decepções, todas estas armadilhas de Satanás, estas amarrilhas sejam quebradas aqui hoje à noite. Os crentes que ficaram rebeldes, que são mundanos, que a vida está suja, desorganizada, que não pode entender que Deus os está chamando e eles se tornaram pedras de tropeços e instrumentos na mão do diabo para trazer à vida de outros um exemplo negativo. Eu estou orando ao Senhor nesta hora: solta, Senhor, as amarrilhas que prendem estas pessoas, entra nestas vidas e desfaça as obras de Satanás, porque a ressurreição veio para desfazer e tomar todos os poderes do diabo. Eu peço que esta bênção da ressurreição de Cristo solte as pessoas, liberte as pessoas, organize a vida das pessoas, espiritualmente falando, familiarmente falando, socialmente falando, economicamente falando, moralmente falando, espiritualmente, Senhor, falando. Se alguém está fraco na fé, que seja fortalecido. Se alguém está frio, que seja agora mesmo reavivado pelo poder do nome de Jesus. Se alguém não canta, que cante. Se alguém que glorificava o Senhor e parou, que possa glorificar. Se tem alguém que o Senhor quer usar em profecias, em línguas,
em dons sobrenaturais. Nós não estamos aqui para impedir. Faça isto acontecer abundantemente no meio do teu povo. Que seja o Senhor, que o Senhor controle a vida de cada um. Faça o teu povo ter um avivamento na alma, Senhor. Que esta ressurreição traga a nós o grande batismo do Espírito Santo que nós tanto desejamos, mas que nunca mais sejamos os discípulos de Emaús falando de Ti sem Te conhecer. Perdoa-nos e dá-nos uma nova chance, Senhor. Eu entrego a mim e entrego estas pessoas que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe, em Tuas mãos, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus Cristo, nos dê um retorno para casa e uma noite abençoada, no nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Só agradecendo a Deus e a você que parou para junto comigo ter este momento de meditação e neste culto hoje à noite. Quero mais uma vez pedir a vocês que estão nos acompanhando, se você ainda não se inscreveu no canal da Fé Perfeita, hoje atingimos os 60 mil inscritos e nós vamos adiante com a sua inscrição também. Faça aí agora mesmo, inscreva, receba as notificações de todos os nossos cultos. Se Deus permitir, amanhã nós teremos as notícias que o presidente, reunido com os seus ministros, darão à nação da retomada das atividades paulatinas, aquelas que são essenciais e vão sendo liberadas. Não se esqueça de orar. Este demônio já está vencido pelo poder do nome de Jesus e tudo voltará à normalidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus cuide de você, da sua família, da sua alma, dos seus negócios. E eu, então, peço que você, que amanhã nós vamos estar juntos às 9 horas da manhã, e daí a gente vai definindo. À noite a nossa live, toda segunda-feira, não é 7h30, é 8h30 da noite, ou seja, 20 horas e 30 minutos, e nós vamos definindo o calendário de acordo com as notícias que nós teremos. Há uma notícia que saiu hoje: Jesus Cristo está vivo. Esta é a notícia de última hora. Jesus Cristo venceu a morte. Esta é a notícia mais nova que temos. No nome de Jesus, se você foi abençoado com este culto, não se esqueça de dar aí o seu like, bota aí o dedinho aí, neste dedinho positivo. Se isto não te abençoou, também bote. Cada um vai manifestar aquilo que tem. Meu abraço, meu boa noite e um grande shalom a todos e até amanhã.